Vamos resolver o exercício 1 e 2 do grupo 4 do exame 2018 da época especial. Um dos 6 elementos mais abundantes em massa no corpo humano é o oxigênio, existindo cerca de 46 kg desse elemento numa pessoa de massa de 70 kg. Desses 6 elementos mais abundantes, o fósforo foi o único cuja descoberta resultou de experiências com o fluido fisiológico humano. No corpo humano, os átomos de oxigênio estão maioritariamente ligados a átomos de hidrogênio, formando moléculas de água. Se todos os átomos de oxigênio existentes em 46 kg desse elemento estivessem ligados a átomos de hidrogênio, formando água, teriam de existir, no mínimo, quantos quilogramas de hidrogênio? Ora, então nós sabemos que na molécula de água temos 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, o que significa que a quantidade de átomos de hidrogênio tem que ser igual a 2 vezes a quantidade de átomos de oxigênio, naquela amostra de 46 kg de oxigênio. Então vamos calcular quantas moles de átomos de oxigênio existem numa massa de 46 kg. Nós sabemos que a massa de átomos de oxigênio é igual à quantidade de átomos de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. E, portanto, a massa que é 46 kg, que são 46 mil gramas, tem que ser igual à quantidade de átomos de oxigênio vezes a massa molar do oxigênio. Aqui vamos ver a tabela periódica. É igual a 16 gramas por mol vezes 16 vai dar uma quantidade de átomos de oxigênio de 2.875 moles de átomos de oxigênio. Então vimos que a quantidade de átomos de hidrogênio era igual ao dobro deste valor. Era igual a isto vezes 2, que dá 5.750 mol de átomos de hidrogênio. Como nós queremos a massa de átomos de hidrogênio, basta multiplicarmos a quantidade que calculamos pela massa molar do hidrogênio. Portanto, a quantidade 5.750 vezes a massa molar do hidrogênio, que íamos à tabela periódica e víamos 1,01 gramas por mol. E isto dá 5.807,5 gramas. Se quiséssemos pôr em quilogramas, dava 5,8 quilogramas, com 2 algarismos significativos. E, portanto, tinha que ser a opção B. Vamos passar para 1.2. A água pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio de acordo com esta reação química. A variação de entalpia associada à decomposição de 2 moles de água no estado gasoso, segundo a reação considerada, é 572 kJ. As energias da ligação HH e OO são, respectivamente, 436 kJ por mol e 498 kJ por mol. Determine a energia que é necessário fornecer, em média, para quebrar uma mol de ligações OH na molécula de água. Apresenta as etapas de resolução. Portanto, estão-nos a perguntar qual é a energia de ligação OH. E o que é que nós conhecemos?
conhecemos a variação de entalpia desta reação, porque quando nos dizem que a variação de energia associada à decomposição de 2 mols de água na segunda reação considerada é 572 kJ, estão-nos a dizer qual é a variação de entalpia desta reação. E nós sabemos que a variação de entalpia de uma reação é igual à energia absorvida para quebrar as ligações dos reagentes menos a energia libertada quando se formam as ligações dos produtos da reação. O que significa que a energia absorvida pode ser calculada pela soma das energias de ligações nos reagentes e a energia libertada pode ser obtida através da soma das energias de ligação nas moléculas dos produtos. Ora, então, podemos dizer que a variação de entalpia desta reação que nos dizem que é 572 kJ, tem que ser igual à soma das energias de ligação dos reagentes menos a soma das energias de ligação dos produtos. Vou só escrever aqui a nossa reação e desenhar as moléculas para vermos bem que ligações é que estão envolvidas nesta reação. Ora, vamos ter aqui 2 moléculas de água, portanto sabemos que tem geometria angular, que vai produzir 2 moléculas de dihidrogênio e uma molécula de dioxigênio. O que significa que a energia absorvida para quebrar a ligação dos reagentes tem que ser igual a 2 vezes a energia de ligação OH. Portanto, temos que quebrar esta ligação, e como temos 2 moléculas, temos que quebrar 4 ligações OH no total. E, portanto, a energia absorvida nesta reação vai ter que ser 2 vezes 2, 4 vezes a energia de ligação OH. Não temos mais nenhum reagente, portanto já temos aqui a soma das energias de ligação dos reagentes, menos, vamos lá ver, a soma das energias de ligação dos produtos da reação. Portanto, vai-se formar 2 ligações HH, porque formam-se 2 moléculas HH, portanto vamos ter que ter aqui em conta 2 vezes a energia de ligação HH, mais uma energia de ligação OO, dupla, porque forma-se uma molécula de dioxigênio, portanto, mais a energia de ligação OO dupla. E, portanto, 572 tem que ser igual. O que nós queremos calcular é a energia de ligação OH, portanto, desconhecemos aqui, este é OH. Menos 2 vezes a energia de ligação HH, dizem-nos que é 436 kJ por mol, mais a energia de ligação OO dupla, 498 kJ por mol. E, portanto, isto vai ser igual mais 1370 tem que ser igual a 4 vezes a energia de ligação OH. Ora, e portanto, a energia de ligação OH vai ter que ser igual a 572 mais 1370 a dividir por 4, que vai dar 485,5 kJ por mol. E, portanto, tínhamos aqui a energia de ligação, a energia que é necessária fornecer em massa e média para quebrar uma mol de ligações OH na molécula de água.
passar para o exercício 2. As primeiras experiências que conduziram à obtenção do fósforo sob a forma de P4 tetafósforo foram realizadas a partir da urina humana. Duas das reações que ocorrem podem ser traduzidas por estas duas equações químicas, onde o nosso P4 é um dos produtos da reação da segunda reação. Considere que se utilizou 1,1 vezes 10 elevado a 2 decímetros cúbicos de urina, na qual a concentração em massa deste sal era 1,6 gramas por decímetro cúbico, tendo-se obtido 4,5 gramas de P4. Determina o rendimento global do processo de síntese de P4. Ora, então nós queremos calcular o rendimento da síntese do tetafósforo. Ora, o rendimento pode ser então igual, fazer um rendimento com quantidades e, portanto, vai ser igual à quantidade de P4 obtida na prática sobre a quantidade de P4 prevista ou estequiométrica. Portanto, se o rendimento fosse 100%, vezes 100 para nos dar em percentagem. Nós sabemos que a massa de P4 obtida é uma das informações que nos dão, é 4,5 gramas. Obteve-se 4,5 gramas de P4. Podemos já calcular aqui a quantidade de P4 obtida. A quantidade de P4 obtida vai ser igual à massa obtida a dividir pela massa molar da substância P4, que é 123,90. Vamos ter uma quantidade de P4 obtida de 0,0363 mol. Já conhecemos aqui a quantidade de P4 obtida, temos que calcular a quantidade de P4 estequiométrica para podermos calcular o rendimento. Vamos já calcular qual foi a quantidade de P4 prevista. Qual era? Nós sabíamos que deste reagente, desta primeira reação deste sal, tínhamos este volume de urina que tinha esta concentração em massa deste sal. E sabemos que a concentração em massa é igual à massa do soluto, massa daquele sal, a dividir pelo volume de solução, que é a urina, aqui a solução. Ora, então, a concentração em massa dizem-nos que é 1,6. A massa de soluto é o que nós queremos calcular, nos dar a massa de sal. E o volume de solução utilizado foi os 110 decímetros cúbicos. Temos concordância de unidades, está tudo grama por decímetro cúbico, a massa de soluto vai nos dar em gramas. Até posso, a fórmula química é tão grande, vou chamar soluto. E isto é igual a 176 gramas deste sal. Nós, para fazermos relações estequiométricas, temos que sempre utilizar quantidades. Então, vamos passar esta massa deste sal para quantidade. E a quantidade deste sal, que eu agora é que vou pôr mesmo aqui, a fórmula química, é igual à massa que nós calculamos a dividir pela massa molar. E a massa molar é 137,02. E isto dá 1,28 mol. Ora, então nós aqui pela estequiometria da primeira reação podemos ver que 1 mol deste sal vai originar 1 mol de NaPO3. 1 mol de NaNH4 HPO4 origina 1 mol de
NaPO3. Logo, 1,28 moles deste sal vai originar X moles de NaPO3, que vai ser exatamente a mesma quantidade, 1,28 mol de NaPO3. Vamos à segunda equação química e podemos ver que 8 moles de NaPO3 originam 1 mol de tetrafósforo, que é a nossa substância que nos interessa para o rendimento. Então, se pela equação química a estequiometria de 8 mol de NaPO3 para 1 mol de P4, então 1,28 mol de NaPO3 vai originar X mols de tetrafósforo do nosso P4. X era igual a 1,28 a dividir por 8, que dá 0,16 mol de P4. E isto é a nossa quantidade estequiométrica de P4. Então já podíamos ir calcular o rendimento desta reação. O rendimento seria igual à quantidade de P4 obtida, que era 0,0363 mol, a dividir pela quantidade prevista, que era 0,16 mol, vezes 100, vai nos dar 22,7%. Tínhamos aqui o rendimento global do processo de síntese de P4. Vamos passar para 2.2. Na reação 2, o carbono é oxidado ou reduzido, sendo a variação do seu número de oxidação mais 2 ou menos 2. Então vamos lá ver o que é que acontece ao carbono na segunda reação, ao seu número de oxidação. O carbono, sob a forma de C, é uma substância elementar, portanto o número de oxidação do carbono aqui é 0. No lado dos produtos da reação, o carbono encontra-se na molécula de monóxido de carbono, CO. Como o oxigênio aqui tem um número de oxidação menos 2, sabemos que a soma do número de oxidação do oxigênio com o do carbono tem que dar igual a 0, porque é uma molécula, portanto tem carga neutra. Logo, o número de oxidação do carbono aqui é mais 2. Portanto, o número de oxidação do carbono passa de 0 para mais 2, aumenta, o que significa que o carbono foi oxidado, cedeu eletrões, sofreu oxidação. Portanto, o carbono é oxidado, sendo a variação do seu número de oxidação mais 2, porque passou de 0 para mais 2. Portanto, a variação foi mais 2. Era logo a opção A. 2.3. À semelhança do nitrogênio, que se liga ao hidrogênio para formar NH3, amoníaco, um dos produtos da reação 1, também o fósforo se liga ao hidrogênio para formar PH3, um composto chamado fosfina. As moléculas de fosfina e de amoníaco têm diferente ou igual número de eletrões de valência não ligantes, apresentando a molécula de fosfina geometria triangular plana ou piramidal trigonal. Portanto, nós temos aqui duas moléculas tetraatômicas, têm 4 átomos. Numa delas, o átomo central é o nitrogênio e na outra é o fósforo. Nós podemos ver na tabela periódica que o nitrogênio e o fósforo pertencem ao mesmo grupo, ao grupo 15. Portanto, estes dois átomos têm os dois 5 elétrons de valência. Ora, então, vamos ter aqui o nitrogênio e o fósforo com 5 elétrons de valência. Como eles estão ligados a 3 átomos de hidrogênio e o hidrogênio tem 1 elétron de valência, significa que, depois de formarem a molécula de amoníaco e de fosfina, à volta do átomo central, tanto o nitrogênio como o fósforo têm 2 elétrons de valência não ligantes.
Portanto, o número de elétrons de valência não ligantes nesta molécula é o mesmo. As moléculas de fosfina e de amoníaco têm o mesmo, igual, número de elétrons de valência não ligantes, 2. Apresentando a molécula de fosfina a geometria para apresentar em triangular plana, à volta do átomo central, todos os elétrons tinham que ser ligantes. Como nós temos aqui elétrons de valência não ligantes, a repulsão entre o par não ligante e o par ligante vai ser forte, suficientemente forte, para que a geometria destas moléculas seja piramidal trigonal, em vez de ser triangular plana. Portanto, a geometria tinha que ser piramidal trigonal e o número de elétrons de valência não ligantes tinha que ser igual. Opção D.